Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor da Forbes Tech, e esse é mais um episódio do especial Under 30. Estou com um convidado muito especial aqui, um convidado que tornou-se referência para muitos Under 30s. Carlinhos Maia, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado vocês, cara. Tá aqui é sempre muito bom, né? Assim, eu sou fã da Forbes, e ser convidado aqui pro podcast, eu ia voltar pra casa, tava viajando, na verdade, aí o pessoal, não, tem podcast da Forbes, dispara tudo, vou ficar aqui, porque é sempre uma honra É estar com mesmo, vocês. aproveitou a viagem então. Aproveitei bastante. Eu tive o privilégio de fazer o perfil em 2021, quando você foi Under 30, e ali você trouxe algumas referências muito legais que eu quero trazer nessa nossa entrevista, não só da tua história, mas do ponto de vista de empreendedor, de negócio. Mas teve uma que me chamou muita atenção, que era tornar-se bilionário aos 35. Sim. Quantos anos você tá agora? A gente tá gravando em 2023. Tô com 31. 31. Falta 4 aninhos 4 anos. só. O quanto falta? Assim, o quanto tá distante ou não? Cara, tá bem distante, né, do bilhão mesmo de reais, tá bem distante, mas tá próximo no que eu criei de credibilidade para conquistar esse 1 bilhão, sabe? Eu acho que eu tô muito mais maduro, eu acho que eu sei como buscar, eu aprendi a fazer dinheiro com a minha comunidade, né? Eu sinto que as pessoas que me acompanham torcem para ver esse crescimento e elas vibram com isso, sabe? Porque elas que construíram o Carlinhos Maia, né, que nem tem Maia, inclusive, no meu metaverso, assim, da loucura, eu disse, cara, eu preciso buscar pessoas que acreditem e que não se conformem com a pobreza, né? Então, o meu público sempre foi muito construído em cima disso. Eu disse, gente, não vou romantizar a pobreza para vocês, não vou ficar fingindo quando eu viajar para outro país, ou conhecer um prato diferente de comida, ou quando eu ganhar uma grana, ou quando eu comprar um carro, que eu tô vendo isso pela primeira vez, porque dentro do universo de influenciador digital, as pessoas têm muito medo de mostrar que estão vencendo, porque o público, na maioria das vezes, né, ficam, você tá perdendo a essência, isso eu não vivo, então eu não quero ver. Então eu sempre bati muito de frente, eu vim de uma vila, né, uma vila mesmo, uma comunidade, de uma rua de casas ganhada. A gente pagava R$10 por mês, você vê como era baixo, para manter, né, para continuar morando. Então, era uma vila de casas doada por um bispo. E quando eu saí de lá, eu disse, cara, eu preciso mostrar para as pessoas que a gente não deve se conformar com a pobreza, né? E aí, perto daí, um dos maiores sonhos da vida é ser bilionário, sabe? É muito pretensioso para quem escuta isso, mas, cara, não é só pela cédula, pelo dinheiro, sabe? Porque eu gosto do que o dinheiro faz, sabe? Se você me perguntar quantas vezes eu olho a minha conta, eu não sei, eu não lembro a última vez que eu olhei a minha conta. Se estão me roubando, se estão tirando, se não tem R$1 a mais, ou do que estão gastando, porque eu gosto do que o dinheiro faz, sabe? Das realizações do dinheiro, mas eu não sou o cara de ficar olhando, vibrando, juntando o dinheiro. Então é por isso que às vezes fica distante chegar num bilhão, porque eu também gasto muito. Tem um aspecto muito interessante, e aí eu sou da periferia de Osasco, da região metropolitana de São Paulo, então eu entendo muito quando a gente fala A favela venceu, né? A favela venceu. Quando a gente fala de origem, mas tem um aspecto muito interessante, porque e aí você como pessoa pública, por várias vezes tem essa questão da compreensão, né? Mas igual agora, você falou sobre a questão do bilhão, mas isso acontece muito com você quando a gente fala de roupa, quando a gente fala de viagem, porque tem uma interpretação, por um lado, da ostentação, mas tem algo que você deixa muito, muito marcado no seu discurso, que é assim, é você buscar uma vida e buscar um posicionamento de marca, né? Isso fica muito claro, por exemplo, quando você veste uma grife, né? Não, eu quero me vestir, se eu quero ser um bilionário, eu quero me vestir como, né? Como que é equilibrar isso? E também lidar com as críticas, mas deixar claro que é o que você disse agora, não é sobre a ostentação, não é sobre mostrar por mostrar, mas é fazer esse equilíbrio entre a tua origem e o que isso representa, de fato, como aspiração. Cara, é muito maluco, assim, porque desde quando eu não tinha grana, né? Quando eu só sonhava, eu sempre tive certeza de quem eu era e de qual era a minha personalidade. A gente às vezes se confunde muito e fica viajando e mudando de personagem o tempo todo. Então eu sempre andei numa linha muito tênue em relação a isso, porque era muito claro quem eu era e quem eu queria ser e aonde eu queria chegar. Então, mesmo na casinha simples da vila, eu sempre fui humilde, né? Mas eu nunca fui simples.
sabe? Então, as pessoas têm essa coisa de comparar a humildade com a havaiana que você usa no seu pé, não? Você tá de sandália de dedo, você é humilde. Então, mesmo lá, eu sempre gostei, eu sempre me preocupei, porque eu sempre olhava a elite da minha cidade, né? As pessoas que tinham dinheiro. Então, da minha vila simples, logo em cima, subia uma ladeira, já era a casa do prefeito. Então a gente subia a ladeira de barro para ficar vendo as festas que o prefeito dava, né? Os aniversários das filhas do prefeito. E era um usineiro. E ele era um usineiro muito respeitado na época, tinha usina aqui em São Paulo, então era uma pessoa que tinha muito dinheiro. E aí eu lembro muito de meus amigos subirem e ficar olhando, né? O que sobrava de comida, as funcionárias deles vinham e davam a gente escondido, né? Os brinquedos quebrados, ou brinquedos que as filhas dele, os filhos não queriam, entregava pra gente. E aí eu cresci com esses dois mundos, com esse paralelo, sabe? Do nada eu morava no buraco do prefeito, era assim que era chamado, e ia pra escola todos os dias vendo aquela casa. E eu não entendia muito bem. Eu dizia, cara, o prefeito mora aqui em cima. E você vê tudo asfaltadozinho, era só uma ladeira de distância. E eu continuo morando aqui nesse buraco, chove, alaga, e aquela lameira e tudo mais. Então hoje, quando eu uso grife, ou quando eu faço viagens, ou quando eu me conecto com as pessoas que têm, né, que conseguiram chegar lá, é justamente com essa força do menino lá de trás, sabe? E fico batendo nessa tecla das pessoas entenderem, não é pra afrontar vocês, não é pra afrontar o povo, não tem nada de afrontamento. É só pra dizer que a gente tem espaço e que as pessoas precisam parar de ter esse medo e essa coisa do vira-lata, sabe? O pobre tem muito isso. Não, cara, eu não quero nem passar na frente da loja. Então eu cresci com meus amigos, né? Tem uma boutique lá que os meus amigos diziam, não vou nem passar, só de passar aí eu já não dá nem pra entrar. Eu entrava na loja, mesmo não tendo dinheiro, sabe? Eu precisava sentir, porque eu acredito muito na unção das coisas, sabe? Unção de prosperidade. Então, se você não passa nem de frente da loja, a cara da sua cidade, como é que você vai entrar um dia? Então, a prosperidade sempre se criou dentro da minha cabeça, então já era uma coisa tão real e tão viva que eu sempre acreditei que eu ia chegar. Então, essa coisa do relógio, né, da roupa, né, desse status que as coisas causam, pra mim é só acessórios, sabe? É só pra enfeitar o que há por fora e fazer contatos. Se eu tô com Rolex aqui, então eu vou puxar um papo com um cara que gosta de Rolex, então com certeza ele deve ter dinheiro, deve ser alguém que, pra comprar um Rolex, então é uma maneira de se conectar. Então eu sempre vi as coisas como isso, sabe? É um cartão de visita pro mundo dos ricos. Sabe o que é legal? Muitos dos Undertales que passaram aqui, inclusive tivemos recentemente uma conversa com o Nobru, e o Nobru tem uma história também, né? Vem da periferia de São Paulo, cresceu no mundo dos games, dos esportes, virou referência para muitos jovens. Como que é o lado psicológico? Porque aqui você deixou claro que você já tinha, né, essa afirmação, você já tinha mesmo antes de ter esse êxito profissional e financeiro, mas como que é o psicológico? Porque aqui tem, no seu caso em especial, tem um agravante, que é a exposição, né? Tem um lado de você ter ajudado muitas pessoas, mas uma exposição que também mexe com o seu psicológico, né? Por vários momentos a gente presencia ali que você vai ao limite, inclusive, né? Do mental. Como foi? Como foi começar a equilibrar, não só aí, do ponto de vista de poder adquirir coisas que você antes afirmava que poderia ter, mas de olhar e falar, meu, eu tenho poder. Eu tenho poder não só financeiro, mas de mudar a vida de muita gente. Cara, o psicológico é como um psicológico de todo mundo, assim. Eu acho que ninguém tá 100% o tempo todo, nem a gente vive buscando esse equilíbrio, mas nada se equilibra. Você tenta, você busca, mas a vida vem dar um jeitinho de fazer você balançar um pouco. O meu, cara, eu sempre sonhei tanto com as coisas que eu vivo hoje que eu procuro não me entristecer no 100%. Sabe? Porque, assim, eu acho que é injusto com tudo que eu sonhei, que eu busquei, com que eu vi o sofrimento da minha mãe. Então, toda vez que eu penso em deixar meu psicológico abalado, isso é de cada pessoa, tá? Essa é a forma com que eu lido com as minhas questões. Então, toda vez que eu... Ah, não, eu tô triste, tô entristecendo. Eu olho pra minha mãe, né, que é uma mulher preta, surda, né, que apanhava na casa de gente que ela trabalhava, sabe, e que ficou surda porque apanhou nos ouvidos do avô e mesmo assim nunca desistiu, me adotou, sabe, com 40 e tantos anos de vida, estudava à noite, era humilhada, sabe, jogavam vitamina na cabeça dela, então a minha mãe sempre foi a chacota do bairro, sempre foi a chacota
da escola dela, porque por ser surda, para você ver como era cruel. Se hoje é cruel as coisas que a gente vê, imagine há 30 anos atrás. Então tudo que eu via minha mãe sofrer, e mesmo assim ela mulher forte, guerreira. Então toda vez que eu penso em entristecer, eu olho para ela que nunca desistiu, que sempre trabalhou, que a deficiência dela, né, nunca parou ela. Então eu não deixo me... Eu não vou pro fundo do poço quando acontece qualquer coisa negativa por causa disso. Porque eu digo assim, peraí, olha só, tudo que essa mulher passou aqui, ainda conseguiu me criar, sabe? Nunca baixou a cabeça, nunca se vitimizou, sabe? Sempre forte, sempre batendo de frente com as coisas que ela acreditava. Nunca precisamos passar fome porque ela estava lá fazendo o papel dela, mesmo diante de uma sociedade tão cruel que a gente vive. Então, ela é meu maior exemplo, assim, e por isso que minha cabeça é boa. Sabe? Porque eu acho que há muita gratidão por ela e por meu pai. Então... E outra, cara, eu lutei tanto pra ter as coisas que eu tenho hoje. Aí toda vez que eu penso em ficar triste, eu digo assim, caramba, eu fui pobre a vida toda e não era triste, porque eu vou ser pobre agora quando conquistei tantas coisas, né? Não dá. Então, o psicológico é bem, sabe? Poderia ser pior, mas é bem. Eu acho que eu faço da minha vida um filme, me divirto com ela. Então, acho que as críticas, elas são necessárias. Eu até gosto, sabe? Eu acho que eu sou meio sadomasoquista em relação a isso. Porque sempre tem aquele povo, não, descer o cacete. Porque as pessoas têm uma certa... os formadores de opinião mais cultos, né? Os que leem mais, não todos, óbvio. Mas eles têm um certo preconceito por quem é popular. Sempre vai existir esse embate, sabe? De quem é o leitor, de quem lê 1000 livros, de quem fez faculdade e tudo mais. Mas quando é alguém popular que chega e consegue uma grande massa só pela sua personalidade, irrita, incomoda. E eu sei que eu incomodo, né? E olha que eu não sou militante de nada, mas eu nordestino, veio da pobreza, gay, né? Casou com outro homem, sabe? E viaja o mundo todo, né? Consegue grana e tem um respeito de muita gente, sabe? Então incomoda. E acho que no fundo eu gosto. Nos bastidores a gente falou um pouquinho sobre personagens, né? E sempre quando a gente tá olhando para uma figura pública que é empreendedor, que é criador de conteúdo, influenciador, aparece isso. Como que é lidar com personagens? É consciente, né? Quando você disse ali, no fundo eu gosto um pouquinho de algumas situações, é consciente, você consegue virar chavinha ou não, ou no fundo essas personalidades elas vão se misturando, como que é? O meu marido costuma dizer que eu gosto do caos perfeito, né? E eu acredito que todo mundo que tá no jogo, que tá no game, gosta dessa adrenalina, sabe? Eu acho que quando tá tudo no marasmo, você fica meio entediado, né? E o dinheiro também faz isso com a gente, sabe? O dinheiro, ele dá uma sensação, tipo assim, fica aí de boa, tá tudo bem, tô aqui pra... E eu acho que também não pode ficar nessa brisa de tipo assim, não, vou ficar aqui confortável, sabe? Então tá tudo ok, eu acho que eu procuro uma forma de assim, dar uma balançada, mesmo que às vezes eu venha até me prejudicar com uma fala ou outra, uma coisa ou outra, mas eu não gosto de me sentir a mesma pessoa, sabe? Essa coisa dos personagens, eles existem na verdade, eu acho que todo mundo que vive, né, faz um personagem ou outras vezes pra poder se safar de algumas situações. E não precisa ser só influenciador Não. ou um artista pra ter personagens. Claro É a que nossa não. vida cotidiana, né? A dona de casa tem seus personagens, né? Tem um personagem pro marido, tem um personagem pras amigas, tem um personagem pro trabalho, né? Então todo mundo tem um personagem. A gente vive... A gente é tão influenciável, né? É impressionante como o mundo é influenciável. A gente vive os filmes que a gente assiste, acredito eu, sabe? Todo mundo tem um super-herói que por dentro gosta de se ver, mesmo que seja no seu quarto sozinho. Então os meus personagens, eles aparecem... Personalidade uma só. Eu não mudo de personalidade não, mas de personagens muito. E eu acho que todo mundo deveria imprimir esses personagens para poder entender, para poder entrar em alguns lugares, sabe? Para poder sair de algumas situações. Não dá para você entregar também a sua verdade absoluta o tempo todo. Eu acho que brincar com isso, porque a maioria das pessoas, ainda mais no game que a gente vive financeiro, eu acho que a maioria das pessoas nunca entregam a sua verdade, sabe? Até você entender em que cenário você está, em que posição você está, e aí tentar escalar o seu jogo, sabe? É uma brincadeira gostosa. Você usou o termo aqui, entrar em alguns lugares. É a segunda vez já que você mencionou na entrevista. E te acompanhando, você fala muito disso de outras formas. Tá relacionado... Também está relacionado a isso, a personagem. Está relacionado ao que a gente falou sobre como se vestir, sobre se portar. Mas o que a tua origem, o que o teu repertório como pessoa te ajuda quando você tá nesse mundo? No mundo da negociação,
no mundo, né, no mundo das finanças, no mundo dos negócios. O que você trouxe que é um baita ativo nessa hora? Pronto, vou dar um exemplo para falar dessa segunda parte aí. Essa coisa dos personagens de entrar e sair dos lugares, eu usei lá atrás, quando lá na vila mesmo, eu ficava assim, como é que eu vou fazer para me aproximar dessas pessoas que têm dinheiro na cidade, né, para conseguir um emprego melhor ou para conseguir mudar de vida aqui. E aí eu comecei a analisar, tá? E isso lá do meu buraco do prefeito, comecei a analisar a situação da cidade. E aí Penedo, né, a cidade que eu nasci, é uma cidade colonial e que já teve um festival de cinema muito famoso, que era o festival, inclusive, da Globo, que acontecia lá e depois passou para Gramado. Então Penedo já teve os tempos de ouro disso. Só que aí as pessoas, né, ficam com essas marcas de grandeza para sempre. Tá? Nós temos os globais vinham aqui. E também teve um fato muito interessante que Dom Pedro esteve em Penedo na passagem por Brasil e se hospedou na cidade. Então, não, nós somos coloniais, Dom Pedro esteve aqui. Então, tem tudo isso. Então, eu disse, e lá é uma cidade de casarões. A gente chama Penedo de Ouro Preto do Nordeste. Então, são grandes casarões, sabe? Então, o IFAM preservou muita coisa. Aí, eu comecei a olhar Penedo como uma maquete de fora. Aí eu disse, como é que eu vou chegar nessas pessoas daqui que elas se acham muito, né? Porque a maioria tem o sobrenome, sabe? Os casarões, são usineiros. Como é que eu vou chegar nessas pessoas? Eu sou pobre, tô numa vila, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a entender que, peraí, se aqui era um festival, se acontecia um festival de cinema, se Dom Pedro passou por aqui, e essas pessoas, então essas pessoas, elas se importam mais com status de nome do que realmente qualquer outra coisa, mais que o dinheiro. Então o nome vem na frente do que o próprio dinheiro. Então, peraí, não tinha coluna social na cidade, sabe? Então eu vou criar uma coluna social, eu vou nas lojas, aí fui nas lojas, aí fiz uma baita dívida de roupa, né? Foi eu e... Mais ou menos de quantos anos você tinha? A gente tá falando de quantos anos? Eu tinha uns 19 anos. 19 e já com esse pensamento, eu vou colocar o termo estratégico. Aham, estratégico, sim. 19 anos eu fiz, o seguinte, então eu vou comprar uma câmera maior, bonita, então assim, fiz um... Aí peguei os cartões dos amigos, foi tudo pro SPC na época, sabe? E aí eu vou chegar nessas pessoas. Peraí, eu vou chegar primeiro em quem? Nos homens é mais difícil, né? Então eu vou chegar nas mulheres deles. Então, vamos lá, eu não conseguia chegar no prefeito para ser amigo do prefeito, mas eu cheguei na primeira dama. Então, fui lá na casa dela e fiz, olha, nós temos uma coluna social que vai abrir aqui na cidade, e aí a gente gostaria de fotografar as mulheres mais belas da cidade e você é uma delas, né? Porque as suas roupas são muito bonitas, você é referência, você é a primeira dama da cidade. E aí fomos na médica mais famosa da cidade, né? E aí fiz, a gente vê que você usa muito Carmen Steffens, né? Era a marca que bombava na cidade, uma grife que chegou lá. Então a gente gostaria de fazer uma matéria sobre essa marca e mulheres poderosas que usam essa marca. Então eu criava narrativas de tudo, mas para chegar no quê? No ego dessas mulheres. E aí todas toparam, né? Eu disse a capa, então eu quero as mulheres mais poderosas da cidade. Aí todo mundo, mas como assim esse jornal a gente nunca ouviu falar? Eu digo, não, porque é um jornal novo que tá chegando aqui. Então, mil e uma mentiras, né? Foi mentiras no começo que se tornaram verdade depois. E tanto na época, isso tomou uma proporção tão grande dentro da cidade que a Rosane Collor estava lançando um livro falando do Fernando Collor. Lembra que foi um boom? Aí foi no Fantástico, foi todo mundo falando desse livro para saber, e Fernando Collor é alagoano. Cara, eu consegui entrar em contato com a Rosane Collor e dizendo, olha, vai ter um evento aqui, uma premiação, né? A gente vai premiar as mulheres mais poderosas do estado, e nem era do estado, era só da cidade. Vai premiar as mulheres mais poderosas do estado, você é alagoana, Fernando Collor também, então vamos fazer uma exposição do seu livro, porque eu disse, o quê? Essa mulher quer vender livro, então exposição gratuita, com certeza ela vem. Ela topou de cara. Não, claro, e a gente era só 2 meninos, né? Claro, não, vamos fazer essa exposição. Então, na época, eu consegui levar a Rosane Collor num boom, né? Já que era sobre sociedade que a gente tava falando, eu queria chegar nos ricos, então chegamos na primeira dama do país, né? E aí levamos Rosane Collor, na época levamos participante do The Voice, que tinha acabado de sair, que estava estourada. No final das contas, sei que que os ricos da cidade, aí tinha o prefeito da Barra de São Miguel, que era uma outra cidade distante, tinha prefeitos de tudo que era lugar e ficou um grande evento. E aí a gente conseguiu chegar nessa elite do estado. Então, superou as expectativas que a gente não só chegou nas pessoas que tinham grana da cidade, como no estado. Então, foi criando essa narrativa. Foi aí que eu entendi que era importante você estar com uma roupa legal, porque as pessoas sempre vão olhar a sua roupa. Não adianta você achar que isso é uma grande bobagem. Ah, não, meu estilo é assim.
Não vou mudar, eu gosto de me vestir assim. Então é uma pena porque você não vai conseguir se dividir em outros personagens e chamar a atenção de quem realmente se importa tanto com isso. E o mundo se importa. Não é à toa que meu filme predileto é Um Diabo Veste Prada, né? É O Diabo Veste Prada, então fala muito sobre isso. Foi um filme que me ensinou. Pra você que gosta de moda, pra você que quer entender esse universo, assista O Diabo Veste Prada. Assim, foi um filme que me abriu muito a mente. E aí entrei nesse contexto, arrecadamos na época 22 mil reais, imagine. Assim, de jornaizinhos vendidos, de cotas de jornais vendidos, né? Para as lojas, todas as lojas da cidade estavam junto. E aí pegamos um dinheiro, aí vem um deslumbre, né? Pegamos esse dinheiro e fomos para Campos do Jordão. Vamos para Campos do Jordão para fotografar, para as pessoas imaginarem que a gente frequentava lugares, né? Que a gente era... não, eles viajam, então... Sempre sobre narrativa. Sempre sobre narrativa, não, para Campos do Jordão. E aquelas fotos, sabe? Inclusive, viajamos para Campos do Jordão com as passagens pagas. Lembra da boutique que eu disse que as pessoas não queriam passar pela porta da boutique? Com os donos da boutique, Marilene e Raimundo, que se tornaram patrocinadores masters do nosso jornal, porque eles pagavam R$ 1.000 na época para terem o maior... Como é que chama isso aqui? A maior cota dentro do jornal, sabe? Então, minha vida foi muito disso, acreditar, correr atrás, mas muita estratégia também. Ou seja, do buraco do prefeito para Campos do Jordão. Do buraco do prefeito para Campos Você do usou Jordão. uma frase aqui, mentiras que se tornam verdade. E aí eu queria trazer um pouco pro seu contexto atual. E quando a gente leva pro lado do negócio, né, pro lado, hoje falando sobre ética, falando sobre uma série de elementos dentro de um contexto de negócio, de negociação. Qual que é o cuidado aqui, né? Porque eu entendo muito quando essa frase no teu contexto, porque a gente tá falando de narrativa, né? Sim. No seu contexto de hoje como negócio, porque como equilibrar isso? A narrativa, mas o homem de negócios, né? A negociação, o contrato, como? Hoje, graças a Deus, não precisa ter mentiras, né? Porque, graças a Deus, conseguiu chegar com credibilidade. Então, a gente tem uma moeda de troca, mas lá atrás eu não tinha absolutamente nada. Eu só tinha a fé e vamos embora. Então, vamos trocar a palavra mentira por, tipo assim, verdades que ainda não tinham acontecido, né? Então, na minha cabeça, tudo ia se concretizar, mas como é que eu ia chegar nessas pessoas? Como é que um jornal que eu nunca fui jornalista, sabe? Então, era um panfleto, assim, gigante, né? Bem elaborado, bem bonito. A gente procurava os melhores profissionais para fazer as artes e tudo mais. Mas eu precisava ter essa narrativa para as pessoas poderem me ouvir, né? Então, já tinha as roupas, então... Fazer as pessoas pensarem grande junto com você é muito importante. Elas precisam acreditar que aqui, mesmo que ela tenha uma sombra de dúvida, elas precisam acreditar que aquilo é real ou que aquilo pode dar certo. Então o que eu sentia comigo é tipo assim, elas ficavam com o pé atrás, mas eu acho que o brilho no olho era tanto, sabe? Era tanta fé, era tanta verdade na narrativa de que não, vai dar certo, isso aqui é importante pra você, que as pessoas acabavam acreditando na ideia e dando certo. Mas hoje a dica que eu posso dar para as pessoas é não precisa mentir, claro, mas tem que ter muito sonho, tem que ter muita garra, você tem que fazer as pessoas acreditarem que o que você está tentando vender para elas vai se tornar algo grande. Quando um outro aspecto interessante da nossa conversa ali no Undertale, talvez mais de 100 influenciadores, criadores que acabaram saindo ali da região por conta da visibilidade que você acabou trazendo. Isso foi planejado? Isso não foi? Aqui tem um pouco de ajudar as pessoas versus já o tamanho que você tinha, a proporção que você tinha tomado, né? Como que você enxerga isso? Você planejou puxar outras pessoas com você? Foi um gesto de solidariedade no início? Foi um gesto do tipo, meu, eu não posso estar sozinho aqui, eu tenho que trazer também quem estava comigo? Na verdade, isso tudo começou assim. Dentro desses fatos que eu falei pra você aqui, do jornal e tudo mais, teve uma trajetória, né? Onde as pessoas da cidade... Teve um momento que eu deslumbrei num grau máximo que eu ainda continuava morando na vila, mesmo com esse jornal, mesmo com tudo. E isso gerou muita raiva de algumas pessoas que, né, tentavam ser comunicadores na cidade. E aí, cara, eu tinha muita vergonha da vila. Não é que eu amava morar na vila, eu tinha vergonha de morar na vila, né? Eu tinha vergonha eu era aquele cara que, tipo assim, alguém vai me trazer de carro, me deixa 2 ruas antes e eu vou caminhando até lá. E aí, em uma determinada foto lá que eu tirei na casa de um desses prefeitos que eu andava fora da cidade, alguém da cidade
colocou uma expectativa realidade. Então eu fui o primeiro meme da cidade, que era a minha casa real da vila. Alguém foi lá e fotografou eu entrando na casa. E a outra era eu na piscina do ex-prefeito. Então eu fui desmascarado, né? Sabe? Porque muita gente não imaginava que eu morava na vila. Eu dava um jeito, eu escondia tanto que muita gente não imaginava. E aí, quando eu vi aquilo se espalhando e as pessoas dizendo, nossa, ele é uma farsa, tá vendo? Ele tem vergonha da mãe, ele tem vergonha de onde mora, ele tem vergonha disso, aquilo, outro. Então, quando eu comecei a filmar na vila de fato, foi porque eu fiz assim, já me descobriram, né, em relação a isso, a imagem, então eu acho que então eu vou mostrar para as pessoas quem eu realmente sou. E olha que ironia, né? Eu fui filmar, eu sempre tentei bombar, né? Com jornal, né? Na coluna social, andando com os ricos. E eu vim bombar de fato quando eu mostrei a minha mãe, a minha casa da vila, fiz um vídeo lá. Porque na minha cabeça a cidade ia ver, e tipo assim, gente, é isso aqui, ó. E fiz uma brincadeira, essa é minha casa, minha mãe. E o vídeo deu 50 milhões de visualização. Então ali eu fiz, peraí, sabe? Então tudo que eu achava que era importante, que ia me levar para o mundo dos ricos, né, para ter um futuro melhor, foi justamente mostrando a minha essência e quem eu era de verdade que me fez bombar. Aqui, isso é muito interessante, até olhando para erros e acertos. Eu acho que é muito trivial eu categorizar dessa forma, mas é para colocar a pergunta. O fato de ter vergonha, talvez naquele momento não, você não tinha essa compreensão. Hoje, você identifica isso como um erro ou não necessariamente, porque você tinha os seus motivos ali. Tanto que depois o motivo de aceitar a tua origem foi o que, né, fez muito parte ali do teu sucesso. Mas você identifica isso como um erro, como uma falta de compreensão da situação? Como que você vê? O erro foi ter tido vergonha da minha mãe. Esse foi o erro. Eu acho que que era a pessoa mais importante da minha vida, né? E eu estava com vergonha porque eu tinha entrado num eixo da sociedade, tipo assim, se você é pobre, você não vai entrar aqui, se você não tá bem vestido, você não vai entrar aqui. Então, não é só, não é bonito quando a gente fala assim por cima das estratégias, mas existe a dor também de você estar sempre indo contra ao que você é, né? Então, e você ter que camuflar. Então eu me sentia sempre camuflando a minha realidade, porque eu, infelizmente, mostrando ela, eu não ia conseguir chegar nas pessoas e poder melhorar até a vida da minha mãe e das pessoas que eu amava no futuro. Porque muito além de tudo que você contou aqui, você estava numa batalha ali, Eu né? tava numa batalha, era uma batalha tipo assim, da minha verdade, mas o que daria certo. Então, não é que eu não tinha amor, não é que eu não tinha gratidão pelos meus pais. Eu tinha vergonha de ser pobre, porque eu sabia que aquilo dali, as pessoas iam me fechar todas as portas. Então, eu precisei me reinventar, me recriar e assumir uma personalidade. Só que muitas das vezes, você acaba machucando pessoas que te amam de verdade, né? Esse mundo faz isso com a gente. Então, quando eu me escondia da minha mãe, quando ela passava por mim, sabe? E aí ela acabava sabendo disso, ou meu pai, era sempre doloroso, porque eles não entendiam, nem eu que aquilo seria importante para poder hoje a gente ter a vida que a gente tem e eles não trabalharem mais. Então, o erro era isso. Eu acho que não precisa ter vergonha dos seus pais, sabe? Mas naquela época foi necessário eu ter que camuflar tudo aquilo. Hoje, olhando para trás, eu tomaria outras medidas, continuaria fazendo uma estratégia ou outra, mas eu não teria sofrido tanto em relação a eles. Voltando para a pergunta dos personagens, então, quando eu fui descoberto, começou a bombar e eu percebi que o que as pessoas, naquele momento, o que estava bombando na internet era as blogueiras mostrando lifestyle e vida inatingíveis, né? Era tipo assim, eram as blogueiras ricas que viajavam o mundo todo, postavam foto de prato, foto de look que a população não ia ter. Então, quando o Carlinhos Maia surgiu com a Vila, tipo assim, as pessoas que não tinham grana fez assim, peraí, ele não tá com vergonha. Porque eu tinha uma imagem, então aquele hater da minha cidade que eu sofri me trouxe visibilidade, porque eles falaram tão mal de mim, falaram tão mal, que deixou minha rede meio que aquecida. Então quando eu postei um vídeo mostrando minha realidade, chegou em outras pessoas, porque muita gente da cidade estava visitando meu perfil naquele momento. E aí, cara, eu fiz, peraí. Aí eu entendi que aquilo dali poderia dar certo. Disse, então eu fiz, tá, eu vou mostrar minha pobreza agora, porque eu sinto que tem muita gente que se identifica com isso, mas não pode ser uma pobreza suja, não pode ter mosca. Então, o que é que bomba
há tantos anos e que é baseada em uma vila pobre. A Vila do Chaves. Porque era uma vila que você dizia assim, nossa, ele é pobre, mas eu dormiria nesse chão, como é limpinho. Então eu percebi que as pessoas, elas queriam ver a sua pobreza, mas elas queriam que fosse uma pobreza limpa. Não poderia ser suja, não tinha que ter mosca, não poderia ter ratos, não poderia ter esgoto. Então eu peguei aquela vila, conversei com meus vizinhos e fiz, gente, eu vou começar a gravar aqui. Muitos não queriam, outros aceitaram. Imagina. Então foi Uma a confusão. reunião de condomínio ali pra... Vou começar a gravar vocês, se vocês quiserem e tal, mas ó, tem que ser tudo limpinho, papapá. Então, só que os que aceitaram deu muito certo, que foi minha vizinha Madalena, que era uma senhora beata católica, que tipo assim, da igreja, só que brigava muito com a minha mãe, porque justamente elas gostavam de ter o esgoto limpo, então era uma briga uma briga de quem limpava melhor o esgoto, só que quando Madalena limpava o esgoto, caía pro esgoto da minha mãe, então toda aquela narrativa era muito real e muito engraçada do povo brasileiro. E aí, cara, eu não imaginava que fosse dar tão certo. Então, o vídeo seguinte, 70 milhões. O vídeo, o outro, toda semana, sempre muito bombástico de views. E aí a gente acabou fazendo com que as pessoas, o povão, começasse a se mostrar na rede social. Então, os personagens surgiu disso. Todo mundo começou a se identificar com a Madalena. Todo mundo tem uma Madalena em casa. Ah, com o Calman Pablo. Ah, com a Brenda Isadora, que é a criança gordinha que come muito, sabe? Então, eles se enxergaram nos meus vídeos. E aí eles começaram o quê? A mostrar a mãe. Então hoje você vê tanta gente fazendo sucesso na internet, mostrando a casa sem reboco, né? Mostrando o telhado caindo e fazendo uma sátira da sua própria vida humilde. Então a gente teve uma importância muito grande de fazer as pessoas mostrarem sua vida real. Então imagine, eu que tinha tanta vergonha da minha vida, a minha vida serviu de lição para que as pessoas que também tinham vergonha, que eram muitas pessoas, pudessem hoje mostrar e se aproximar, porque eu acabei me aproximando mais ainda dos meus pais, de tantas pessoas dizerem pra mim, que mãe incrível que você tem, que perfeito o seu pai, cara, que humildade do seu pai, como eu queria ter um pai assim, como eu queria ter uma mãe assim, que eu comecei a enxergar através da fala deles o que eu tava perdendo, tendo vergonha do meu pai e da minha mãe. Tem um aspecto aqui, às vezes a gente acaba minimizando muito as coisas, né? Então, você por várias vezes já foi categorizado como um fenômeno, né? Um fenômeno de comunicação em vários aspectos. Mas são vários fenômenos ao mesmo tempo aqui, né? Tem uma questão social, tem uma questão coletiva, tem uma questão de descoberta, o que você falou ali mesmo de narrativas. Por isso que a leitura, ela nunca pode ser só no Carlinhos, ele é o Carlinhos da narrativa, é o Carlinhos dos personagens, é muito interessante. É muita coisa ao mesmo tempo, é complexo, né? Não, é uma desconstrução de muita coisa, na verdade, né? Então, não consegui fazer isso sozinho, sabe? Foi muita gente comigo, muita gente. Hoje eu tenho personagens que têm casa em Orlando. Eu ainda nem tenho casa em Orlando. Eu já vou pro terceiro personagem. Um deles era eu levava malas numa pousada, sabe? Então, assim, que compra uma casa em Orlando, que tem uma Porsche, sabe? E eu fico assim, eu olho e digo, caramba, e eles chegam, cara, como é que eu vou te agradecer por isso? E eu fico tentando normalizar, mas é muita gente que se deu muito bem, sabe, assim, muita gente que brilhou, né, com essa narrativa lá que a gente usou e continua brilhando, que eu fico, meu Deus, como é que pode isso? E hoje me traz muito orgulho, eu digo, deu tudo certo. Sabe, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Então, tenho muito orgulho da caminhada. Tem muito contexto aqui, mas acho que tá muito claro, né? Teve muita estratégia, né? Desde de quando você sai do buraco do prefeito até aqui. Vamos falar um pouquinho do Instagram, e aí já puxando um pouco mais pro lado de negócios, de empreendedorismo, e é uma outra coisa marcante da nossa conversa. Quando você está chegando a quase 27 milhões de seguidores, especificamente no Instagram, e você olhou de uma forma diferente também pro Instagram. Que forma diferente foi essa de usar a plataforma? Eu acho que o principal que as pessoas faziam muito na época que eu também comecei lá vai eu estudar o Instagram de novo. Eu fiz, espera aí. A maioria desses blogueiros, né, que chamava de blogueiro na época, eles ganham muita coisa, fazem muita permuta. Eu digo, mas não. Com a experiência do jornal, onde às vezes as marcas queriam fazer, as lojas queriam fazer, não, vem aqui pegar uma bermuda e coloca meu... E eu disse, não, cara, tem que pagar. Pague pouco, mas pague. Então, se a cota na época do meu jornal era, vamos lá, R$500, e a pessoa dizia assim, não, toma uma bermuda, umas coisas, pega em roupa. Eu digo, não, pague 100, mas pague em dinheiro. Então, uma das coisas que eu acho que eu mudei também foi a forma das pessoas valorizarem o seu arroba, né? Então, quando eu cheguei na internet, todo mundo, não, eu vou mandar roupa pra você, vou mandar pizza pra você, vou mandar hambúrguer pra você e você divulga aí. Eu digo, não, cara, mesmo que eu precisasse de roupa, de comida, eu fiz assim, não, cara, porque se eu costumo essas pessoas a trocarem meu trabalho por comida,
cadê? Eu vou pagar minhas contas com hambúrguer, né? Tomar aí uma pizza, né? Não tem isso. Então, eu recusava muita coisa. Então, eu passei quase 2 anos criando comunidade, né? Criando o meu público só em mim. Eu fiz assim, eu não vou ficar colocando, eu vou perder dinheiro, eu vou perder coisas aqui, mas eu vou fazer eles, a única marca aqui será o Carlinhos. Então, eu recusava muito. Então, eu fiquei na vila gravando durante 2 anos. Só sobre mim, só sobre narrativa. Então, imagine, nos stories dos blogueiros, né, da época, com tantas publicidades e tantas coisas para as pessoas comprarem, no meu só tinha eu e humor. Só diversão e humor. E no final da noite, reflexão, fazendo as pessoas pensarem, refletirem. Então, é uma coisa muito completa. E aí, por isso que é tão importante você dizer não. Foi aí que eu entendi a importância de dizer não. Porque eu podia, naquela época, prostituir o meu trabalho. Né? Eu poderia ganhar iPhone, ganhar roupa, ganhar viagens, ir pra pousada, pra mostrar que eu tava na pousada, só que eu já tinha passado por tudo isso, de me deslumbrar com essas coisas. Eu falei, não, agora o momento é criar comunidade. Então eu fiquei lá 2 anos mostrando só humor, só, sabe, coisas incríveis pra eles, assim, do dia a dia, pra eles se distraírem. Que quando eu comecei, disse, agora sim eu vou vender meu arroba. Quando eu comecei a vender meu arroba já tava valendo quase R$ 1 milhão. Entendeu? Mais uma construção aí, uma construção Mais uma de marca. construção. E foi assim, então eu precisei dizer não, não peguei um monte de coisa, né? Não fui pra um monte de coisa, eu me reservei na vila, então o lugar que eu mais, tanto é que quando eu vim pra televisão, quando me trouxeram pro Multishow, eu tive uma discussão com o Whindersson na época, porque eu pirei, que eu disse, não, não me prendam. Mesmo que a intenção era boa, não me prendam numa televisão agora, porque tá dando muito certo eu lá na minha vila. Sabe? Então, quando eu me vi preso numa caixa, com câmeras, eu fiz, não tô no controle. Sabe? Eu não posso dar o que eu construí tão independente para uma empresa privada. Então, o sonho da maioria das pessoas da internet é, tipo, ir pra televisão. O meu, a Lu até fica sem entender. Eu digo, não, o meu não é ir pra televisão. Um dia que for pra televisão, tem que ser com um projeto muito bacana, que valha muito a pena, porque eu tenho uma emissora nas minhas mãos. Né? Então, a partir do momento que eu tenho 6 milhões de visualizações ali diárias, 4 milhões diárias, é uma emissora. Então, aí eu disse, não, fiquei 2 anos lá na vila. Quando eu disse, agora eu vou ganhar dinheiro. Então, quando eu ganhei dinheiro, meu carro já era tipo, uau, já era um puta carro, sabe? Então, quando eu comprei uma casa, já era uma puta casa pra época. Então, as pessoas ficaram assim, como assim? É porque a minha comunidade ficou tão fortalecida, tipo assim, confiou tanto que eles já me conheciam há 2 anos. Então, quando eu vou dar uma coisa pra eles, eles sabem do meu senso crítico, eles dizem assim, ele não gosta de quase nada, ele é chato pra isso. Então, o importante de você fazer críticas, né, faz as pessoas darem credibilidade quando você gostar de algo. Você sabe que por mais dolorido que seja, né? Como você falou, você pode ser taxado de chato, de crica ali. A gente tá falando talvez de 10 anos que a Creator Economy, ou que o segmento de influenciadores no Brasil vem se profissionalizando, né? E a gente continua falando sobre isso, né? Que permuta ou que recebidos não paga boleto. Literalmente isso. O que você tá descrevendo aqui é um processo de profissionalização, literalmente. Total. Né? E aí a gente tem uma coisa, todo mundo imagina hoje em dia. Gente, é muito digital influencer bombando, é muita gente ganhando dinheiro com a internet. E não é, tá? Isso é uma ilusão muito gigantesca. Pra quem tá de dentro sabe disso. É muita gente tentando também. Mas se você vai contar na sua mão aí, conta 10 dos maiores influenciadores que ganham realmente dinheiro no Brasil. Então você vai o quê? Você vai pra um Felipe Neto, um Whindersson, um Carlinhos Maia, uma Boca Rosa. Vamos lá, me puxa aqui. Você vai esquecendo. Ganhando dinheiro de forma estruturada. Sim. De forma respeitosa, Isso. como negócio. Isso, assim, então, aí você vai pra Bahia, que é uma potência de gente, de talentos. Aí você vê quantos influenciadores grandes, nacionais tem na Bahia? Tem 4. Então, assim, eu faço muito esse estudo, sabe? Então, as pessoas têm essa visão de que tem muita gente, e não é. Por isso que eu digo a vocês, tá? Quer ir pra internet, estude. Tudo na sua vida você tem que estudar, você tem que parar, você tem que analisar, né? É por que fulano tá fazendo sucesso. Eu fazia muito isso, eu virava a noite olhando os youtubers, olhando, não, mas por que o Felipe Neto tem tanto engajamento? O que é que tem no vídeo dele? Ah, mas por que o Whindersson tem... Ah, ele tem um corte seco aqui, né? Então, quando eu fui pro Instagram, eu fui como um influenciador quase perfeito, porque eu peguei muita coisa do que funcionava pros outros. Aí imprimi na minha personalidade, no meu jeito de falar, mas tipo assim, eu digo, não pode ter edições demoradas, que as pessoas não querem mais ver essas coisas caindo, fogos de artifício, tem que ser corte seco. Aí eu anotava, corte seco. Aí eu ia no perfil da Boca Rosa, eu dizia assim, por que a Boca Rosa
tem tantos fãs. Ah, ela chama os fãs dela de minhas gostosas. Ah, então ela aproxima, todos os dias ela começa com minhas gostosas. Ah, então eu comecei a estudar os influenciadores que bombavam naquela época e fiz assim. Então eu preciso colocar aqui, eu preciso ter bordão, eu não posso ser prolixo, eu tenho que fazer corte seco, nos meus vídeos tenho que começar com música, eu tenho que começar dançando. Ah, porque a Kéfera, sabe? Então, quer ser influenciador? É muito legal, é maravilhoso, mas dá uma estudada, dá uma analisada no mercado, entendeu? Vê o que é que tá funcionando, o que é que tá na trend agora no momento. Então, tudo na minha vida, eu sempre parei pra estudar. Isso que você falou é bem importante, até para tirar a euforia em relação a quem são os influenciadores que de fato ganham dinheiro de forma estruturada como negócio. Se a gente pegar, e aí tirando a parte da ilusão, a parte da narrativa, se a gente pegasse essa outra parte de influenciadores que hoje acabam, grande parte do tempo, baseado em recebidos, em permutas e outras coisas, você acha que satura? E aí talvez a minha pergunta ela seja um pouco limitada, porque aí cai num outro aspecto da tua trajetória, que é trabalhar você começou trabalhando com marcas regionais, valorizar o empreendedorismo local, e aí, de fato, a gente pode chegar a um ponto de saturação? Tem dinheiro para tantos influenciadores? Tem dinheiro para tantos negócios estruturados? E aí a gente vai para aquele viés, né? Então, é muita gente fazendo internet, mas são poucas a que as marcas querem, poucas que realmente bombam. Então, como tudo. Então, nenhum mercado eu acho que satura de nada, porque assim, no fim das contas, é um funil. É um funil. Você vê muita gente com internet, mas é um funil, assim. As pessoas sabem quem é que tem relevância, as pessoas sabem quem é que vende, né? Então é muito claro. Então, antigamente você perguntava para uma criança, filho, o que é que você quer ser? Aí, dizia modelo ou jogador de futebol. Então hoje, YouTube ou TikTok, né? Ou digital influencer. Então é muita gente nesse sonho, porque a internet popularizou mundialmente. Mas eu acredito que saturar não, sabe? Acredito que não. Eu acho que vai se renovando pelo contrário. Então chega uma nova leva agora, né? Agora é a era dos TikToks, né? O que vai acontecer é que cada vez vai vir uma rede social nova e diferente que vai trazer novo tipo de personalidade e pessoas, né? Então você tem que estar atento para qual é a coisa do momento. O que é que tá fazendo influenciadores no momento? Então tem gente que não se atenta a isso. Isso te gera ansiedade? Olhando o seu lado como influenciador, não um lado empreendedor, mas te gera ansiedade essa. Porque assim, você tem que tá muito claro o estudo que você faz de tudo, mas assim, é muito rápido, é muito dinâmico. A gente tá falando de TikTok, mas daqui a pouco, né? Tem outra coisa. Isso gera uma ansiedade ou no seu caso já não? Gera um pouco de ansiedade, não aquela ansiedade, eu preciso estar em tudo. Olha onde eu tô. Eu tô dando entrevista na Forbes, né? Então, pra estar aqui, por exemplo, tirando a pretensão, tá, gente? É credibilidade. Então, eu acredito que hoje eu tenho credibilidade para ter um pouco menos de ansiedade. Então, quando você faz uma coisa que marcou muita gente, marcou uma geração, então hoje eu trabalho mais a credibilidade, não está em tudo, né? Está em coisas com relevância, sabe? Não tá em todo lugar, não tá com todo tipo de pessoas, justamente por isso, sabe? Então, quando eu abro hoje o livro de português das escolas públicas do país, pelo MEC, tem 4 páginas com o meu perfil do Instagram lá e falando sobre a minha história, sabe? Então, a gente foi em enredo de escola de samba, né? Onde 7h30 da manhã, com o sol vibrando, geralmente as pessoas vão embora para suas casas, as pessoas estavam lá esperando para ver a gente e a vila passar. Então, o que eu estou construindo desde lá, e não é sobre rede social, é sobre desde lá, desde quando eu tive jornalzinho, desde quando eu fui radialista, desde quando eu fui vendedor de loja, trabalhei com público, então é desde muito de trás. Então, quando você entende o seu caminho, você sabe que não é sobre a próxima plataforma que está por vir. É que eu sou um cara dinâmico e que eu vou estar sempre me reinventando para crescer. Então, não é sobre a internet só, sabe? É sobre tipo assim, não, eu não desisto. Então, esse é meu sentimento. Então, eu acho que por isso que a ansiedade não toma conta. Porque se eu tivesse bombado lá atrás no jornal, eu estaria feliz por ter bombado no jornal. Então, quando eu ia trabalhar numa loja, eu fui vendedor também, né? Eu nunca esqueço quando eu cheguei pra trabalhar, cheio de ansiedade, tipo, jovem, a maior loja da cidade, entrando no Natal, né? Eles contratavam pessoas pra atender aquela demanda. E aí eu cheguei num gerente da loja e acho que 38 vendedores. Eu cheguei no gerente da loja e fiz, eu vou ser o vendedor número 1 dessa loja, tá? O gerente olhou pra mim e fez assim,
Oi, você tá subestimando a minha equipe? Chegou agora, você já tá dizendo que vai ser número 1, desse jeito. Aí eu fiz, não, cara, você que tá subestimando a minha vontade de querer vender muito na sua loja. Então, pra você ver como a nossa sociedade é. Então, você chega cheio de sonhos pra contribuir e as pessoas limam a sua autoestima. Só que minha autoestima, por isso que eu digo que eu sou meio sadomasoquista. Então, eu não foquei nem nas vendas mais, eu foquei no gerente. Eu fiz, espera aí, você acha que eu não vou? Então, na terceira semana eu já estava em primeiro lugar. Um beijo para a loja Escala Modas, que me ensinou muito, tá? Por Ramon, que hoje eu sou amigo e tudo mais. Então, na terceira semana eu já estava em primeiro lugar nas vendas. Carlinhos agora investidor, né? Que momento que chega que aparece de fato essa necessidade não, né? Mas a estratégia de colocar dinheiro em outros negócios. Eu tava te contando que a rede de franquias de hamburgueria de vocês acabou de chegar na minha vizinhança. Conta um pouquinho sobre o lado investidor, como que começa isso e o que você tem hoje, onde você investe, quais são os negócios. Essa, pra mim, é a parte mais difícil, porque é um novo mundo, né, que se abriu pra mim, porque eu sempre ganhei muito dinheiro com publicidade no Instagram, né, vindo da minha comunidade. Então, essa é a parte que eu tenho enfrentado mais dificuldades, porque, óbvio, a gente, mesmo um cara que tem muita autoestima, a gente não sabe de tudo, né, e o meu lado artístico é muito maior, muito mais aflorado do que, inclusive, o lado dos negócios. Só que aí, vamos lá, tem o Girabank e tem o Girabank e tem a franquia de hamburguerias. A gente vendeu quase 500 lojas físicas em uma divulgação. Sabe? Isso foi muito bizarro, porque o rapaz, que é o Ítalo, ele morava numa cidade, Aracaju, que fica perto da minha cidade. E aí ele ia lá, sempre atrás de mim, me mostrar esse hambúrguer dele, que ele sempre disse que era o máximo, que era gostoso, e eu dava não. Não quero ser sócio de ninguém, não. Passou-se 4 anos esse cara insistindo. E eu digo, tá, modifica o hambúrguer, diminui o hambúrguer, sabe, faz uma coisa mais bonita, pá. Dando várias dificuldades para ele parar de insistir. Só que minha mãe gostava muito dele, e ele também estrategista, levava colchão pra minha mãe chegava, um colchão que o Ítalo me deu. Então ele conquistou Você também. Encontrou uma pessoa parecida com você primeiro ali. conquistou a minha mãe, mas depois chegou em mim. E aí eu chegava em casa e tava Carlinhos, fazendo... eu acho que ele te estudou, hein? Eu acho que sim. E aí eu chegava em casa e tava fazendo hambúrguer pra todo mundo, pessoal da Vila, eu fiz, caramba, tá bom, me convenceu. E aí eu fechei com ele de vamos fazer, mas muito no escuro, sabe? E aí fomos pra Santa Catarina, tinha uma franchise lá, e eles iam cuidar de tudo. E acabei divulgando, digo, gente, vai ser a hamburgueria que eu sou sócio e tal, vendemos 500 lojas. A 100 mil reais, a 200 mil reais a loja, dependendo do tamanho. E aí... acho que agora já são 240 abertas, como toda a rede de franquia, né, enfrenta vários problemas, né, então tem a taxa de mortalidade, foi isso que é difícil para mim enfrentar, a dor de ver uma loja fechando, sabe, aí o franqueado diz, nós não tivemos a assessoria que a gente esperava, né? Aí já o pessoal que cuida dessa parte, a minha parte é divulgação e marketing, né? Já o pessoal que cuida dessa parte de estruturação fez, não, é a taxa de mortalidade, a gente fez o que pôde, deu o suporte que pôde, é uma franquia nova, aí fica nessa coisa, e eu fico ali no meio com o coração bem pequenininho. Porque assim, aí eles me mostram as lojas que estão bombando, né? Inclusive BH, que eu não imaginava que bombasse tanto, né? Não é Nordeste, e BH bomba, em Manaus, aí tantos outros lugares, a de Maceió, né? Tem várias lojas bombando, aí tem outras que fecham. Essa parte difícil pra mim. Porque eu fico, meu Deus, e aí? Essas pessoas que investiram... Aí eles ficam tentando me confortar em relação a isso. Não, Carlinhos, olha, nossa marca recebeu uma proposta de compra. Olha quantos milhões estão oferecendo. Digo, não, cara, mas não é só sobre isso. Então, pra mim, a dificuldade de estar em uma sociedade é porque esse lado humano vem muito e me pega muito quando eu recebo a mensagem de algum franqueado dizendo, estamos fechando as nossas portas, por isso e aquilo outro, não teve público aqui na minha cidade. Aí eu chego pro meu pessoal e fico, gente, tem que dar certo. Porque essa franquia tem que ficar tão grande que pra chegar algum momento da gente, sabe, da gente chegar pra alguma dessas pessoas que colocaram dinheiro nisso. E eu sei que não é culpa nossa, porque é uma franquia, é um risco, né? Abre e fecha da gente chegar e poder fazer algo, né? Que essa franquia fique tão grande um dia que a gente poder chegar e trazer pra essas pessoas, dizer, toma a sua loja de volta, a gente banca essa loja. Então um dos meus sonhos é esse. Então confesso que pra mim tem sido muito difícil lidar com isso de
de ver o sucesso de algumas lojas, de ver o dinheiro entrando, né, por causa de algumas lojas e ver outra fechando. Eu ainda não sei administrar. Então, meu coração se parte toda vez que, tipo, que eles chegam pra mim, não, é natural, Carlinhos, isso acontece em todas as franquias, McDonald's acontece isso, negócio que abre, tem e outros, mas eu ainda não sei lidar. Então, é bem sensível pra mim, né, porque eu sei que eu tenho um público, tanto é que a gente vendeu 500 lojas, né, eu divulgo o tempo todo na minha rede social as franquias, mas é assim como o Gigabank, né, o Gigabank a gente foi um recorde mundial. A gente colocou quase 2 milhões de pessoas aprovadas dentro do banco. Então, os sócios tem o Marrei, um beijo pro Marrei, são caras que trabalham com outros bancos. É uma fintech, o Gigabank, né? Trabalham com outros bancos. Os caras mandam muito ver há muito tempo no mercado. Só que eu sou a cara do negócio, né? Então, muita gente, quando você é a cara do negócio, muita gente acha que você tem controle de tudo. Não. Nos dois casos, você, além de ser um investidor ali, o sócio, você é também um embaixador, né? Sim. Nos dois casos. Então, por fato de ser embaixador, então meu investimento está todo na minha imagem. Como minha imagem hoje, pronto, eu levo 2 milhões de clientes para um banco, que acabou de acontecer. Então, a gente tem pessoas que vão e que acreditam, né? Então, todo investimento, eu não coloco dinheiro. Não, eu coloco a minha imagem. Então, minha imagem vale 50 milhões, então eu vou entrar com ela. Só que o fato de você ser, e isso eu senti no Gigabank agora, né? Então, teve fake news, teve umas coisas. Então, qual é a primeira coisa que vem? O cara que tá com a imagem lá, né? E eu sou dono também do banco, né? Então, quando você coloca a sua imagem, então a parte do banco é sua, né? Eu não vou colocar dinheiro, mas a minha imagem vale o dinheiro, é a mesma coisa. Então, é muito sofrido, porque aí qualquer coisa que tenha, teve uma instabilidade, caiu como todos os bancos. O banco ficou fora do ar. Aí todo mundo vem no meu Instagram, não sei o que, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Gente, tá lá, só caiu, como todos os bancos. Então, é algo que é uma nova fase da minha vida. Eu tô aprendendo a lidar, eu tô vindo morar em São Paulo agora, justamente porque eu ficava lá no Nordeste, né? E quando eu moro de frente à praia, né? Então a sensação de estar de férias o tempo todo já tá me irritando. Então eu sinto que é um novo jogo agora, que eu preciso estar aqui em São Paulo, mas eu também eu esperei vir para São Paulo com a minha casa comprada, sabe? Paga. Eu sempre tive muito isso, sempre tive muito, não, eu tenho que ir com uma coisa minha, né, do meu jeito, sabe, bonito, que eu me sinta confortável. Então eu tô entrando em um novo jogo agora para poder entender melhor, porque eu fui meio que jogado de cabeça. Os sócios vinham, olha, a gente tem essa ideia tal, e eu, não, vamos abraçar, vamos abraçar, mas vai muito além, né? Então eu preciso também agora parar, estudar as coisas, entender que tipo de formatação agora para as hamburguerias, que tipo de gás eu vou ter que dar, né? O que mais de mim precisa, porque eu já dou a minha imagem, já fico divulgando, mas o que é que precisa mais? Então só vindo pra cá, estando de perto, pra poder aprender esse novo game. Deixa eu pegar esse gancho da mudança para São Paulo e aí essa, né, é uma nova fase, como você disse, já para a gente terminar e falando um pouquinho de futuro. Obviamente que uma mudança, ela não é só uma mudança, como você disse. Eu acho que você coloca muito coração, né, em todos os negócios que você está envolvido, mas vir para São Paulo tem um lado também muito de razão, né, de gestão de tudo isso. O que pode mudar? O que essa mudança para São Paulo pode significar em termos de ter contato com outros tipos de investimento, outros tipos de negócio? E o que vem pela frente? Assim, onde você se vê? E aí não estou falando mais do bilhão do início da nossa conversa, mas onde você se vê? E aí em relação a tudo, né? Eu estou falando de como artista, como influenciador, como investidor. Eu acabei me tornando uma personalidade da mídia, né? Eu acho que posso dizer assim. Então, as pessoas têm muita curiosidade sobre a minha vida, sabe? Isso é muito legal. Então, São Paulo vai ser uma nova etapa. Eu acho que eles enxergam isso como... todos os 2 projetos que eu fiz de mídia para a internet deu muito certo, que foi a Vila, né, que durou aí 4 anos, e fiz uma casa de criadores, que foi a Casa da Barra, que também surgiu criadores excelentes, e deu muito certo, que se finalizou agora. Então, São Paulo, eu não sei lhe dizer de fato o que é que tem, eu não estudei ainda São Paulo, não parei para ver, mas eu tô muito ansioso. Eu acredito que encontrar com outras pessoas que fazem o país se movimentar, que estão aqui, vai ser muito importante. E sinto que eles querem essa conexão. Eu já recebi muitas mensagens de gente muito importante daqui. Então eu não vou adiantar do que virá por aí, porque nem eu sei. Agora eu tô deixando a vida me levar. O que você gostaria de fazer?
o que que você gostaria de fazer que você ainda não fez, do ponto de vista de negócios, de carreira? Mesmo considerando que você estuda tudo muito bem, né? Mas assim, uma coisa que. Um projeto que toca muito seu coração e que provavelmente você gosta muito e queria fazer. Cara, eu quero fazer a minha ONG pra mulheres, sabe? Inspirado na minha mãe, entendeu? Mas então ela tem que ser eu já poderia ter feito algo, mas eu quero que seja algo maior, sabe? Algo mais estruturado, algo que eu tenha, tipo, que eu esteja dentro, que eu consiga participar. Então, todo esse tempo eu tava fazendo a minha imagem, fazendo a credibilidade, sabe? Então, eu acho que ainda falta. Muita gente ainda tem uma visão deturpada sobre mim. Ah, de uma fala errada que eu dei. Cara, eu gravo minha vida todos os dias. Como é que você vai acertar todos os dias? É impossível, ninguém acerta todos os dias, né? Só que é muito invalidado quando você dá uma fala errada, quando você erra mesmo, e aí isso as pessoas gostam muito mais de enaltecer o erro do que eu gravo 300 e quantos dias tem um ano? 365 tem um ano, então se eu acerto 364, mas se eu erro um dia, pronto, parece que todo ano vai por água abaixo. Então, todo esse tempo eu tava me entendendo, eu amadureci bastante, você já não me vê, sabe, me envolvendo em polêmica desnecessária ou de qualquer jeito. É, é muito difícil porque eu continuo gravando todos os dias, só que eu dei uma diminuída no fluxo no qual eu gravava, que era muito mais, eu começava de manhã e ia parar à noite, só que aí, né, a naturalidade tomava conta que eu esqueci. O celular virou uma extensão do meu braço, da minha vida. Então, mas esse projeto da Casa da Mãe Maria, né, que é inspirado na minha mãe, é algo que eu queria fazer muito. Que é algo para as mulheres e não é. Eu não sou o bonzinho, sabe? Não é, ele quer fazer uma casa. Não, não é. É tipo, por gratidão mesmo, né? Então, a minha mãe me adotou, sabe? Ela não tinha nada e mesmo assim me adotou, né? Então me fez ser parte do que eu sou hoje. Então eu preciso retribuir isso para tantas outras Marias que estão por aí fazendo ações incríveis e que não tem um espaço para elas. Então não sei como é, não sei como vai ser. Espero encontrar investidores também que embarquem comigo nessa ideia, mas é algo que eu quero fazer em breve. Que é uma ONG para ajudar essas mulheres que estão por aí, que estão acima dos 40 anos, sabe? E que ainda querem estudar, que ainda querem fazer coisas incríveis. Carlinhos, queria super agradecer. Acho que é uma conversa de negócios, é uma conversa que passa muito pelo seu lado influenciador, mas você se abriu muito aqui, né? E como eu disse, nenhuma pessoa é só uma coisa ou outra, tem muitas camadas, muita complexidade. Essa é a edição que o Carlinhos saiu em 2021, tá na capa aqui. E aí eu queria terminar com quando for esse 1 bilhão, né? Se tivesse uma chamada aqui do Carlinhos Maia, 1 bilhão, né? Aos 35 anos, talvez antes. Que chamada seria essa, assim? Como você se imagina? Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo. Essa seria a sua frase. É a minha frase. Sobre muita gente que aspira a ser Under 30, e não necessariamente ser Under 30, mas ter uma trajetória e ter um momento de carreira antes dos 30 que leve a isso, o que você diria, assim? Como chegar até aqui? Cara, não se violentar tanto como eu precisei fazer comigo, mas também não se fragilizar, sabe? Aceite as críticas e as porradas, né, como algo que é necessário. É o rabo do foguete, sabe? Então, eu tenho uma coisa muito interessante, que só para finalizar, que o Fiuk me disse uma vez, que é o filho do Fábio Júnior, né? E aí, a gente conversando, e me trouxe essa reflexão, que eu disse, caramba, é o Fiuk do Big Brother mesmo? Tá? E aí ele chegou pra mim e fez, na época que ele fazia Malhação, e foi um momento que eu tava sofrendo muita crítica, né? Quando eu tava conversando com ele e o Felipe Tito. E eu conversando com ele, gente, tô sofrendo muita crítica e tal, eu tô sem saber o que fazer. E o Fiuk me disse que, na época que ele fazia Malhação, ele tava bombando muito, né? Ele tinha acabado de estrear como mocinho da Malhação, então todas as garotas mandando mensagem, as capas de revista e tudo mais. E ele chegou pro pai dele, pro Fábio Júnior, e fez, pai, eu tô fazendo muito sucesso, cara. Muito sucesso. Muita foto, muito paparazzi, todo mundo aí tá nas capas de revista, o filho tá fazendo sucesso. E Fábio Júnior chegou e perguntou pra ele, mas já estão falando mal de você? Aí ele fez, falando mal de mim? Não, falando, não. Mal de mim? Ele fez, então ainda não é sucesso. Sabe? Então isso ficou guardado. Então quando as pessoas estiverem falando mal de você, acredite, né? Porque você está fazendo sucesso. Só continua.
Mais uma vez, querido, muito obrigado. Pessoal, essa foi a conversa com o Carlinhos Maia, mais um Under 30. É uma referência pra gente, muito próximo da Forbes. Temos outros episódios, Forbes Brasil no YouTube, Forbes Brasil no Instagram. E é isso, Forbes é sobre histórias de superação, histórias de estratégia, histórias de negócio, de empreendedorismo. Um beijo, Muito minha irmã. obrigado, Obrigado, Passato. Que Deus abençoe. Um beijo pra todo mundo e você é o próximo a estar aqui. Com fé em Deus. Tchau, tchau.